Olá, tudo bem com você? Deixa eu me apresentar, sou o professor João Aguirre, sou um dos coordenadores da segunda fase de Direito Civil da OAB na rede LFG, junto com o meu irmão, com o meu querido amigo professor Renato Montans. Eu estou aqui para dar algumas dicas sobre essa prova de segunda fase e a primeira dica é sobre a escolha pela prova de civil na segunda fase do exame da OAB. Tem muita gente que vem a dizer que a segunda fase civil é a mais difícil de todas, que tem muito mais peça do que as outras, que é a prova mais difícil e etc. Isso é uma lenda. Eu posso dizer com toda certeza. Há mais de 20 anos dando aula para a rede LFG, eu estou há 14, 15 anos, mas há mais de 20 anos dando aula para a prova da OAB, eu posso dizer com toda certeza que a Fundação Getúlio Vargas, que é a responsável por fazer a prova desde o segundo exame unificado da OAB, ela equiparou as provas de segunda fase. Não tem uma matéria que seja mais difícil do que a outra, todas as matérias têm um mesmo nível de dificuldade, que é um nível bastante severo. E existe uma exigência bastante severa, você tem que estar bem preparado para qualquer área. É lógico, num exame específico, você pode dizer o seguinte, olha, a prova de penal desse exame foi a prova que arrebentou. No segundo exame, nesse exame a prova de civil foi que arrebentou. No terceiro exame foi a prova de trabalho, mas isso é uma questão pontual. A partir disso, eu não posso tirar uma regra de que civil é mais difícil do que penal, é mais difícil do que tributário e etc. Não, todas têm o mesmo nível de dificuldade e você tem que estar bem preparado para qualquer escolha que você venha a fazer. Não tem essa história de chegar lá, não estudei nada, vou escolher aquela matéria porque ela é mais fácil, tem menos volume. Não, todas as áreas têm uma dificuldade bastante concreta e isso a Fundação Getúlio Vargas conseguiu definir como uma regra. O que é o medo, então, do aluno que vai prestar a prova de Direito Civil da segunda fase? João, tem muita peça, eu não vou dar conta. Você vai dar conta. Na rede LFG a gente ensina todas as peças e você vai sair super preparado. Eu e o Renato Montans damos aula há 18, 19 anos juntos e a gente sempre conseguiu explicar todas as peças e temos um índice altíssimo de aprovação. Por isso eu te convido a vir fazer a segunda fase com a gente. Qual é a grande dica para você? Se a gente perguntar no número de ações possíveis, se a gente for nominar ações, tem um número ilimitado de ações, tá? Acontece que a gente não vai ensinar uma peça diferente para cada tipo específico de ação. Não, tem peças que são básicas que nós vamos usar para diversos tipos de ações distintas. Por exemplo, se eu for entrar com uma ação indenizatória com fundamento no Código Civil, ou entrar com uma ação indenizatória com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, eu não vou fazer duas peças distintas. Eu vou fazer a mesma peça e fundamentar no Código Civil ou fundamentar no Código de Defesa do Consumidor, dependendo do fato de existir ou não uma relação de consumo. Essa é a dica que a gente vai dar para você. E a dica fundamental é a seguinte, se cair uma petição inicial na sua prova, toda e qualquer petição inicial parte de uma estrutura básica fundamental, que é a estrutura básica da petição inicial do procedimento comum. Essa regra, essa estrutura básica, está no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. Toda a petição inicial que você tenha que fazer na sua prova parte dessa estrutura básica. Às vezes é só ela. Eu vou entrar com uma ação pelo rito comum. Eu vou usar como estrutura o artigo 319. Não, eu vou entrar com uma ação em que eu vou pedir uma tutela antecipada. Você vai usar de novo a estrutura 319, mas daí você vai buscar o seu pedido de tutela antecipada, a sua fundamentação no artigo 300. Não, eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse. Você vai, de novo, usar a estrutura do rito comum e vai buscar lá nos artigos 554 e seguintes, são os artigos das possessórias, alguns outros elementos que necessariamente tem que estar na minha peça. Tanto que quando a gente te ensina a fazer a peça, a gente chega para você e fala o seguinte, você tem que fazer um checklist no artigo 319. Você fez a petição inicial ali, bate no artigo 319, porque vai estar lá.
É lá que vai ter a competência, é lá que vai ter a qualificação, é lá que vai ter a necessidade de se discorrer sobre os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, o valor da causa e o interesse na conciliação. Está tudo ali no artigo 319. Então, a base de toda e qualquer petição inicial está na petição inicial do rito comum, está na petição inicial do procedimento comum, artigo 319. Só que não cai só a petição inicial. Você tem também que estudar uma contestação, tem que estudar a reconvenção, tem que estudar os recursos. Essa magnitude do direito processual e da peça aí, a gente trabalha muito bem, de forma muito sólida. O professor Renato Montanos vai explicar para você todas essas questões relacionadas a como fazer uma petição inicial, como fazer uma contestação, como fazer as razões de recurso, como interpor um recurso e etc. Mas a prova não é só o direito processual, existe também o direito material, você tem que conhecer bem o direito material para saber utilizar de maneira adequada o direito processual. Então, na peça, eu preciso saber a minha fundamentação jurídica. Eu preciso discorrer sobre a relação jurídica e direito material. Eu preciso saber, por exemplo, um exemplo que eu acabei de falar para você, quando é que eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor, quando é que eu vou usar o Código Civil? Quando é que vai estar caracterizada uma relação de consumo e aí eu tenho que usar o CDC? E quando é que não vai estar caracterizada uma relação de consumo e daí eu não tenho que usar o CDC? Daí você tem que conhecer o direito material. Na segunda fase da rede LFG, eu dou as aulas do direito material para fazer este acompanhamento e para você ter o seu estudo bem equilibrado. E para ele estar bem equilibrado, você não pode imaginar que a segunda fase é só a peça. Por quê? Porque o aluno entra para estudar na segunda fase, ele está muito preocupado com a peça, com razão, tem que descobrir qual que é a ação que ele vai ajuizar, qual que é a formatação dessa peça, etc. Mas acontece que a prova de segunda fase da OAB, ela é dividida em duas partes. Tem a peça que vale 5 pontos e tem as questões que valem 5 pontos. E você precisa tirar 6 para passar. Ou seja, se for super bem na peça, mas zerar as questões, não passa. Se for super bem nas questões, mas zerar a peça, também não passa. Traduzindo, voltando para essa ideia de equilíbrio nos seus estudos, você precisa estar focado em fazer uma boa peça, mas também responder de forma bem adequada as questões. E essa resposta de forma bem adequada às questões passa muito pelo estudo do direito material, porque várias questões são sobre direito material. Nas últimas provas, a OAB tem feito as questões da segunda fase de direito civil com 2 itens, A e B, como ela sempre fez, mas um item de processo, o outro de direito material, um item de direito processual, outro de direito material, para ficar exatamente bem equilibrado o seu estudo. Então, nós, da rede LFG, a gente tem uma preocupação muito grande em focar também nas questões, trazer fundamentos jurídicos, trazer ensinamentos para que você esteja preparado para as questões, para que você tenha aí um foco voltado para ir bem na peça, mas também para ir bem nas questões, porque daí você consegue obter a sua aprovação. E daí você tem que conhecer bem o direito material, tem que saber exatamente o que é que o enunciado da sua questão está pedindo, aonde eu vou procurar, umas técnicas para você gerenciar o tempo, porque o tempo é um outro fator que traz um problema bastante grande para a gente, né? Nós temos que gerenciar muito bem o tempo para não acabar esse tempo e a gente não terminar a peça ou não terminar as questões. Então, temos que saber gerenciar o tempo e isso parte de uma leitura mais adequada. Nós fazemos essa dica sobre a leitura. Olha, você vai ler as questões. Ao ler a questão, comece a circundar ali as palavras jurídicas. Aqui eu li posse. Nesse caso, vou procurar posse lá no direito civil, vou procurar posse no direito processual civil, vou procurar posse no Código Civil, vou procurar posse no Código de Processo Civil. Aonde? No índice remissivo. Não, aqui estão pedindo alimentos. Vamos dar uma olhadinha lá nos artigos 1694 e seguintes do Código Civil, porque quando eu li alimentos, eu procurei no índice remissivo e ele remeteu para o artigo 694. Mas tem os procedimentos. Nós vamos ter possivelmente a possibilidade de ajuizar uma ação de alimentos pelo rito da lei de alimentos, ou rito da lei 547868, se eu tiver uma prova pré-constituída de obrigação alimentar. Se não, vou ter que pedir alimentos pelo Código de Processo Civil com uma tutela de urgência de natureza antecipada, artigo 300. Mas pode ser uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, ou pode ser uma ação de alimentos gravídicos. 4 procedimentos distintos aí que a gente pode eventualmente ter que se valer para adequar
a peça ou a resposta à minha questão. Então, tudo isso a gente vai trazer aqui como ensinamento, como fundamento para você na Rede LFG. Convido você a conhecer a Rede LFG e fazer a segunda fase aqui em civil comigo, com o Renato Montanzi e com toda uma equipe que está super preparada para que você consiga o seu objetivo, que é a aprovação e a inscrição nos quadros da ordem. Venha para a segunda fase aqui da Rede LFG. A gente está te esperando. Valeu!